Estamos de volta para a segunda parte desta noite informativa. O Presidente da República quer que a Justiça combata a criminalidade e a corrupção em resposta às preocupações da população. Filipe Nyusi defende ainda a separação de poderes para a defesa do interesse público. O chefe de Estado fez esta intervenção ontem, durante a abertura do ano judicial 2015. A abertura do ano judicial decorreu no Centro de Conferências Joaquim Chissano e foi dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, perante figuras de peso dos órgãos de justiça, desde o Presidente do Tribunal Supremo, Procuradora-Geral da República, Presidente do Tribunal Administrativo, juízes conselheiros, bastonário da Ordem dos Advogados, Comandante-Geral da Polícia, entre outros. No seu primeiro ato solene de abertura do ano judicial, o Presidente da República dividiu o discurso em três partes: o combate à corrupção, a criminalidade e a separação de poderes. Filipe Nyusi disse que os órgãos da justiça não devem permanecer serenos enquanto a população exige uma justiça célere. O nosso povo clama por uma justiça mais próxima e célere. Todos os dias ouvimos as súplicas do nosso povo para que as autoridades competentes combatam e controlem a criminalidade. Todos os dias somos convocados a agir de forma enérgica e decidida contra o crime organizado, incluindo os sequestros e raptos, identificando os seus autores e penalizando-os exemplarmente. É imperioso que esses apelos do nosso povo sejam ouvidos e respondidos. Filipe Nyusi defendeu que a população não espera justificações e troca de acusações entre os três pilares da justiça. Para o Presidente da República, a população quer resultados. Na qualidade de Supremo Magistrado da Nação, defendo em palavras e atos a separação e independência dos poderes. Mas é importante que todos compreendamos que a sua independência não se funda no abstrato. Ela existe em concreto para permitir que cada pilar realize as suas funções em complemento às dos outros pilares para responder aos supremos interesses do Estado e do povo moçambicano. O chefe de Estado diz ainda aguardar pelos resultados das investigações sobre a tragédia de Chitima, com vista que a justiça seja feita. A abertura do ano judicial decorreu este ano sob o lema "Repensar a justiça no contexto dos desafios do judiciário e da defesa no Estado de Direito". O bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Tembane, diz que a polícia é o elo mais fraco na justiça. Tembane diz ainda que é urgente introduzir reformas na polícia para reforçar o papel das instituições da justiça. Na mesma sala em que estava o comandante-geral da polícia, Jorge Callau, o bastonário da Ordem dos Advogados não poupou críticas aos agentes da lei e ordem. A polícia não existe para mostrar serviço, ela existe para servir-nos. Vemos a polícia deter cidadãos sem qualquer tipo de prova. Vemos detidos com sinais claros de violência. Fora de flagrante delito, a polícia continua a deter sem qualquer mandado. Os que circulam nas estradas percebem como a corrupção ganhou espaço na polícia de trânsito e como isso ajuda a aumentar o número de acidentes de viação. A polícia é um dos elos mais fracos do nosso Estado. Nós temos polícias competentes, muito trabalhadores, mas muitas vezes faltam-lhes meios. A PIC tem um comando duplo e por isso pouco claro quando se trata de investigar e deter. Se não queremos que a alternativa ao Estado de Direito impere, isto é, que a arbitrariedade reine, precisamos urgentemente de reformar a polícia. A PIC não só precisa de ser dotada de meios adequados, mas de uma maior autonomia, mais autoridade e mais responsabilidade. Enquanto a subordinação bicéfala perdurar, continuaremos a assistir a conflitos institucionais entre a polícia e as magistraturas. Enquanto a polícia prende, as magistraturas ordenam a soltura e a polícia se recusa a cumprir, num sinal claro de insubordinação e descoordenação. No que diz respeito ao processo eleitoral, Tembane propõe a revisão de todo o sistema eleitoral para evitar instabilidade política. Neste plano concordamos com o Conselho Constitucional. Precisamos de pensar num Código de Direito e Processo Eleitoral que condense toda a legislação eleitoral. É, mais do que isso, necessário refletirmos se o processo de contencioso eleitoral, tal como está concebido, não será ele próprio um impedimento a uma verdadeira construção de um Estado de Direito democrático, pela forma pouco eficiente e altamente burocrática como o processo é conduzido.
É também importante refletirmos se não valerá a pena repensarmos todo o sistema eleitoral que, de eleição em eleição, é ele próprio motivo de contestação. A Ordem dos Advogados entende ainda que há espaço para a responsabilização das autoridades pelos danos causados pelas cheias e pela tragédia em Chitima. O Estado de Direito não pode impedir que essas tragédias aconteçam, mas ele pode garantir que quem é incumbido da missão de velar pela integridade física e sanitária do povo patrão seja responsabilizado quando negligencia o cumprimento dos seus deveres. A responsabilização permite preparar hoje o futuro, não com palavras, mas com ações. Para Tomás Timbani, há ainda uma cultura deficiente de legalidade democrática em Moçambique. E voltamos à análise com os nossos convidados. Dr. Salema, que legado é que Gil Sistac deixa? O Sr. Presidente da República, enquanto mais alto magistrado da nação, destacou no seu discurso 2 pontos: combate e controlo da criminalidade. Isto é essencial. Porque a criminalidade isto é de conhecimento geral, um dos mais sérios empecilhos ao desenvolvimento. Uma sociedade em que, à luz do dia, numa das zonas, em teoria, mais seguras, acontece o que aconteceu esta manhã com o professor Sistac. Obviamente que nenhum investidor, nenhuma pessoa minimamente responsável há de se sentir tão segura quanto deveria se sentir para estar cá e ver-se estimulado a investir aqui no país. Então é muito sério que, no lugar de nos limitarmos às palavras, passemos aos atos. Como bem diz o chefe de Estado, o povo, num curto espaço de tempo, se investigar e se esclarecer esse crime. E eu sugiro 2 coisas básicas para os não procuradores em início de carreira. Por outro lado, colocar todo tipo de meios possíveis e básicos para que uma investigação sã possa ser efetivada. Por exemplo, tem que haver um carro alocado a tempo inteiro à investigação com combustível e tudo. 2, tem que haver um orçamento disponível à equipa de investigadores e que eles próprios tenham pleno controle sobre esse orçamento, não significando isso que não prestem contas a posterior. O que estou a dizer? O que pretendo dizer é que quando o orçamento não é disponibilizado, por via disso, pode-se condicionar a própria investigação. Por quê? Porque um dos elementos essenciais da investigação é o secretismo na instrução preparatória, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. Mas, a partir da altura que os investigadores, por mais competentes que sejam, não têm os recursos necessários para fazer toda a investigação necessária, em cada fase da investigação, eles têm que solicitar por carta, por ofício, uma certa verba para uma certa ação investigativa. A partir daí, suponhamos que há uma pista segundo a qual aqueles que assassinaram o professor Sistac estão na Beira, ou em Nampula, ou em Manica. Há que comprar passagens aqui e ir para lá rapidamente. Quando essa informação, quando a equipe não tem orçamento disponível, tem que solicitar aos políticos. Logo, o secretismo, que é sacrossanto na instrução preparatória, há de se achar desvirtuado e, com isso, pode-se primeiro, perde-se tempo e, segundo, desvirtua-se aquilo que é a finalidade da investigação, pelo menos na fase de instrução preparatória. Por outro lado, o Presidente falou da separação e interdependência de poderes. Isto vem corroborar aquilo que eu já tinha dito, que, na verdade, sem que haja separação de poderes, é um pouco problemático esperar uma investigação digna num caso deste. Quanto àquilo que disse o bastonário, nós, infelizmente, estamos a ter uma polícia que é líder... Mas nós já chegamos aí, Dr. Salema. Okay. Dr. Frangoles, o Dr. Salema apontou aqui 2 questões que seriam importantes para esclarecer o crime organizado, que é a questão dos investigadores competentes e também procuradores com experiência. Comparando os seus tempos de operativo na PIC e os últimos tempos, que diferenças é que existiam ou existem? Bom, eu acho que não há grandes diferenças. Temos estado a assistir uma potenciação em termos de capacidade, digamos, humana, tanto novas pessoas, novas caras com um saber um bocado para lá em relação aos que
antes lá existiam, mas aqui há o calcanhar daqueles que, em frases muito humildes, o doutor Salema aqui teria referido, é que enquanto não existir autonomia, porque o contrário da autonomia é exatamente o controlo, não é? Digamos que funcional. Enquanto não existir essa autonomia patrimonial, essa autonomia financeira, a própria investigação é constantemente posta em causa, porque por detrás dos políticos a gente não sabe o que é que vai. Ele até foi muito mais humilde quando quis dar o exemplo, mas eu diria mais. Imaginemos que as hipóteses conduzam para dentro do político, dentro do sistema político. Então, nós sabemos que as nossas nomeações, infelizmente, até em sítios muito mais técnicos e profissionais, continuam a ser nomeações de confiança. Então, se eu penso, como ele dizia, não é? Dinheiro justifico, que é para, não é? Consensores, portanto, daqueles discretos que podem colar a parede, podem se meter num carro, pode se meter, chipar dentro do casaco. Então, o diretor, né, faz, conseguinte, um link com o político, tira o dinheiro. E o político tem muita coisa a fazer, a dizer que não há dinheiro, ou porque espera mais uns 15 dias, e por aí assim vai-se marcando o passo, até porque, como eu disse, que a instrução, a investigação tem também as suas regras. Uma das regras vitais é a velocidade na investigação, é a velocidade na instrução. Não se compadece com qualquer tipo de morosidade. E o secretismo também está exatamente para poder garantir que o objetivo do processo penal seja, portanto, conseguido com sucesso, com maior sucesso, porque sucesso é sucesso, pode ser menor, maior, muito mais. Então, o problema, comparativamente, não chega a ser grande coisa. Eu continuo a dizer que estamos com uma polícia de investigação criminal que está atrasada, qualquer coisa como 50 anos, 1945 para aqui, não é? É simples para poder ver isso. É só ir para o Decreto-Lei 35.042 de outubro de 1945. Vai ver o que é que o Decreto-Lei preconiza, o que é que critica, o que é que preconiza. Portanto, é um decreto que organiza, portanto, a Polícia Judiciária. Há de ver que, se a Polícia Judiciária, a partir de 1945, tinha aquelas condições e que nós não temos, então nós temos um perfil de uma polícia de investigação criminal ou judiciária anterior a 1945. Portanto, temos grandes problemas. Eu concordo, aliás, que não há petróleo aqui, não há nem sequer uma invenção da roda, porque isto já foi dito variadíssimas vezes, que é preciso haver uma reforma. Na polícia hoje, o problema não é da floresta, é das árvores em si. O problema, porque muitas vezes as nossas análises têm sido assim, generalistas, não é? Vemos a floresta, isto está mal. Mas o problema é já das árvores. É preciso destroncar as árvores que já trazem consigo cancros, se existem cancros, não é, de coisa das árvores, que já têm cancros e que já não funcionam, já não servem, tem que se tirar. Paciência, mas isto tem que ser dito assim. Aliás, não sou o primeiro a dizer isto. Eu vi um analista de uma outra televisão, sei que não é daqui que passou, é daqui que passou, a dizer que, olha, nós já não temos confiança nesta polícia. Sim. Ok? Não sou eu que estou a dizer. Estou simplesmente a parafrasear. Não temos confiança nesta polícia. Nós gostaríamos de ter uma polícia que nos desse confiança. Porque, afinal de contas, um dos primeiros princípios do Estado, primeira função do Estado, é exatamente a defesa do grupo em relação aos ataques de fora e a sua segurança. Portanto, dentro do grupo. O Estado hoje não é mais do que uma sociedade, portanto, um grupo maior organizado politicamente. Precisa dessa segurança. E talvez, para não monopolizar muito
esta análise, dizer que o nosso maior problema e que o atual presidente deve ter isto como um desafio é exatamente a administração da justiça. Porque sem justiça não há democracia nem desenvolvimento. Porque o desenvolvimento de um país é um desenvolvimento que tem que vir do econômico. E não há nenhum desenvolvimento econômico que não venha do investimento. E com uma situação destas que nós conhecemos, aliada aos raptos e outras coisas, então nós não somos um destino econômico de negócio. Não somos um destino, pelo contrário. Termos como deslocalização do investimento, desinvestimento e até, como é que eu vou dizer, retardar, não é retardar, desanimar o investidor. Portanto, o investidor não vem porque aquele território, aquele destino, não é um destino que lhe garanta, portanto, estar em paz e em segurança. Porque, afinal de contas, a tarefa da polícia é exatamente esta de garantir a segurança das pessoas e dos bens, a circulação dessas pessoas e dos bens. Então, se nós não temos isto, nós não podemos estar aqui a falar em democracia, porque é simplesmente um chavão, nem de desenvolvimento, porque sem democracia não há desenvolvimento e sem justiça não há democracia. Fernando Gonçalves, o sistema judiciário continua a colocar a polícia como um dos elos mais fracos, mesmo cientes de que os discursos não são suficientes para mudar este cenário. O que a polícia pode fazer nesta altura para limpar a sua imagem, particularmente neste caso o assassinato de Gilles Stein? Bom, o Presidente da República, através do seu porta-voz do interior, para que realizasse as investigações e, de forma profissional. Agora, uma coisa é a seguinte, há uma realidade que nós não podemos contornar. Nós estamos num processo de transição. O Presidente da República está em exercício há menos de 2 meses, penso que é isso, né? Há menos de 2 meses, e eu não sei se ele neste momento tem um controle total e pleno sobre a máquina securocrática. E nós sabemos também que nós vivemos num estado em que muitas vezes a mão esquerda não sabe o que a mão direita está a fazer. E muitas vezes de forma muito deliberada. Há alguém que tira proveitos do caos, não é? E este não é, quer dizer, não haveria melhor momento de tirar proveito do caos do que neste momento de transição. Nós sabemos, por exemplo, a PIC, quando nós falamos da polícia, que é o elo mais fraco do sistema de justiça, da administração de justiça em Moçambique, mas dentro da polícia, se calhar, o elo mais fraco ainda é a própria investigação. E nós sabemos que foram feitos estudos para os quais foram consumidos valores monetários muito altos, não é? Com a intervenção de peritos vindos de outros quadrantes do mundo, para transformar a PIC numa polícia, não é? Numa entidade propriamente de investigação. Inclusive, essa proposta foi aprovada pelo Conselho de Ministros e, de forma como mandam os procedimentos, submetida à Assembleia da República. Nunca alguém veio a público explicar minuciosamente por que é que essa proposta depois foi retirada da Assembleia da República. Era ministro o Sr. Aires ali, primeiro-ministro. Era primeiro-ministro o Sr. Aires ali. Nunca, até hoje. E nós estamos a dizer que vivemos numa democracia onde o princípio de prestação de contas é sacrossanto. Eu acho que era obrigação do governo vir a público explicar por que é que essa proposta de lei foi retirada do Parlamento. Portanto,
para subscrever aquilo que já foi dito. Temos muitas fragilidades, temos situações de uma mão não saber o que a outra está a fazer, e muitas vezes também temos atos deliberados de sabotagem do trabalho que outras pessoas estão a fazer. Isto não é digno para uma administração pública. Dr. Salema, já ficou claro aqui que a investigação, por exemplo, é um dos grandes problemas, o papel da polícia e, como disse o Dr. Tomás Tembane, que é um dos elos mais fracos da justiça. Se já identificamos o problema, o que é que de fato está a faltar para que efetivamente se faça esta viragem? Obrigado. Antes de responder essa questão, gostaria de contribuir num ponto que tem a ver com isto, que na verdade eu tenho estado a ver nas notícias, em vários canais, em vários meios, uma referência ao facto de supostamente a Presidência da República exigir esclarecimento do caso Gilles Stack, chamemos-lhe assim. Eu queria clarificar que até onde sei, a Presidência da República não é nenhum órgão. O órgão é o Presidente da República, que é um órgão uninominal. A Presidência da República, enquanto órgão, não existe. É um gabinete do Presidente da República. Então tem que estar claro que o órgão, o Senhor Presidente, é a ele que nós devemos exigir, como alto magistrado da nação, contas por isso. Aliás, o seu próprio discurso inaugural é nesse sentido. E é o governo de que ele também é chefe nos termos de evolução, e não presidência. Sim. Isso acho que tem que estar claro. Depois, eu acho que falta a vontade política. Foi dito aqui pelo colega Fernando Gonçalves que houve todo um tipo de trabalho preparatório, de estudo, de elaboração de propostas, até de leis, que a última hora foram retiradas. Até hoje ninguém se dignou a prestar as razões que levaram a que se agisse como se agiu. Era o primeiro-ministro, o Sr. Ares Ali. Então eu acho que essa é uma prova inequívoca de que não há vontade política de se transformar a PIC numa máquina não funcional que ela é, para se tornar numa máquina leve, mas funcional. Que seja uma polícia judiciária, uma polícia preparada para investigar, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista humano, de pessoal capaz e habilitado com o devido preparo para o efeito. Aliás, essa é a tendência aqui na África Austral, não só de Moçambique, de falta de vontade política. Tínhamos a África do Sul, já estava a certo ponto avançada, mas o Zuma, quando chegou, uma das primeiras coisas que fez foi eliminar a Scorpions, que era um braço de investigação anticorrupção muito forte, muito forte. E acho que isso tudo se resume na falta de vontade política. Exatamente. Exatamente. Sim.